Olá pessoal, tudo bem? Oi, gente! Essa semana fomos a mais uma escola municipal para que os estudantes de lá nos contassem o que gostariam de saber. Vejam só o que eles perguntaram. Prazer, meu nome é Kailane Eduardo, eu sou do nono A, eu sou da Escola Municipal Coronel José Viana Alves e eu quero saber como se classifica o relevo do Brasil. Tchau! E para ajudar a responder a pergunta deles, fizemos um programa hoje com o tema O Relevo Brasileiro e as Formas de Relevo. Vamos juntos no nosso quadro A Curiosidade Tá on! O relevo brasileiro é tão diverso quanto o próprio país, abrangendo uma vasta gama de formações geográficas que moldam suas paisagens únicas e influenciam diretamente sua história, clima e biodiversidade. O relevo do Brasil é uma síntese impressionante de diferentes formações geológicas e climáticas, que conferem ao país uma beleza natural incomparável e uma riqueza de recursos naturais que sustentam sua economia e a diversidade biológica. E para entender um pouco mais sobre o relevo do Brasil, assistiremos juntos a um vídeo do canal do YouTube Geo Ilustrado. Neste vídeo eu trago um panorama geral sobre o relevo brasileiro, desde a sua estrutura geológica até as suas três principais classificações, que são a de Haroldo de Azevedo, a de Aziz Absaber e a de Jurandir Ross, de forma resumida, clara e objetiva. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Nosso assunto de hoje, relevo brasileiro. Então sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Eu só vou pedir para que você fique até o final para você entender certinho, tá? Porque se você pular alguma parte do vídeo vai ser difícil de você entender, beleza? Então bora lá. Bom, o que vem a ser relevo? Sucintamente, as formas de relevo são as formas do terreno que se apresentam na superfície terrestre. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque já tem outro vídeo aqui no canal explicando certinho sobre as principais formas de relevo existentes. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acesse aqui na descrição ou no card, beleza? Então vamos focar aqui naquele que é realmente o nosso objetivo principal do vídeo, que é entender o relevo brasileiro. E para isso eu trago uma frase aqui do grande Jurandir Ross, que ele vai dizer o seguinte, que é impossível de se entender o relevo sem que se tenha uma visão ampla do que ocorre a nível das estruturas que o sustentam, bem como dos processos de esculturação. Tá, mas o que isso aí quer dizer? Bom, basicamente isso significa que toda forma de relevo existente é produto da atuação de duas forças opostas, as forças endógenas e as forças exógenas. Vamos lá entender cada uma delas. Isso é bem simples de ser entendido, tá pessoal? É só você pensar que endo vem de dentro, então as forças endógenas são aquelas que acontecem no interior da Terra, beleza? E elas se manifestam principalmente através da tectônica de placas. Então as forças endógenas são aquelas que comandam a formação do relevo por meio do condicionamento estrutural, gerando assim as grandes formas do relevo. Tá, mas e as exógenas? Bom, se as endógenas são aquelas que atuam no interior da Terra, gerando as grandes formas do relevo, as exógenas são aquelas que atuam no exterior e têm o papel de esculpir essas grandes formas do relevo. Mas como que isso acontece? Bom, acontece principalmente através da ação mecânica do ar, da temperatura e também da atuação físico-química da água em seus três estados, líquido, sólido e gasoso. Então pense nas forças exógenas como sendo o escultor das formas do relevo. São os artistas silenciosos, por assim dizer. E essa esculturação acontece principalmente através dos processos de intemperismo e de erosão, que também já tem vídeo no canal aqui explicando cada um deles, tá? Confere lá. Beleza, agora que você já entendeu isso, a gente precisa falar um pouco sobre a estrutura geológica. Mas pô, professor, e os relevos brasileiros? Calma, a gente já vai chegar lá, tá? Tenha paciência. Mas o que vem a ser então a estrutura geológica? Bom, isso aqui é muito simples, tá pessoal? A estrutura geológica é o conjunto dos vários tipos de rochas que constituem um determinado território. E essa estrutura ela tem idade variada e são produtos de diferentes processos geológicos. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. É sobre essa estrutura geológica que nós encontramos as diferentes formas do relevo. Então pense na estrutura geológica como sendo a estrutura que sustenta as formas do relevo. E essa estrutura apresenta
3 unidades principais, que são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Vamos falar sucintamente sobre cada um deles agora, para depois a gente entrar nas formas do relevo brasileiro finalmente. Os escudos cristalinos são as estruturas rochosas mais antigas do planeta e são constituídos principalmente por rochas cristalinas ou ígneas. Já as bacias sedimentares são constituídas principalmente por sedimentos de outras rochas, como as magmáticas e as metamórficas, além também de detritos orgânicos que vão se acumulando no decorrer do tempo geológico, formando assim as rochas sedimentares. Já os dobramentos modernos, como o próprio nome sugere, são as formações rochosas mais recentes do planeta. Porém, quando eu falo em moderno, não pense que aconteceu no ano passado não, tá pessoal? A gente está falando aqui de tempo geológico, então estima-se que essa formação aconteceu no período conhecido como Terciário, que aconteceu há cerca de 70 milhões de anos atrás, tá? E essa estrutura é constituída por rochas que foram sorguidas, dobradas ou enrugadas através dos movimentos das placas tectônicas. E é nos dobramentos modernos que nós encontramos as maiores formas de relevo, as mais altas, né? Como as grandes montanhas e também as cordilheiras. Então, pessoal, quando a gente fala de estrutura geológica, essas são as 3 unidades principais. Lembrando que eu fiz um resumo, tá? Daria um vídeo aqui muito longo falando apenas disso. Se esse vídeo aqui tiver um bom feedback, eu posso fazer um vídeo explorando um pouco mais as estruturas geológicas, beleza? Agora que você entendeu tudo isso, bora lá entender finalmente o relevo brasileiro. Se você chegou até aqui, você é um vencedor, uma vencedora. Então bora lá, pessoal. Mas antes disso, gente, eu peço para você deixar aquele like, dá uma moral aí, deixa um comentário falando se você gostou, se você não gostou. Compartilha aí com seus alunos, com seus amigos, que isso ajuda demais, tá? Esse vídeo aqui deu muito trabalho, com certeza foi um dos roteiros que mais me deu trabalho aqui no canal, então ajuda a fortalecer aí. Então bora lá, sem mais enrolações, para a segunda parte do vídeo. Bom, vocês têm que saber que quando a gente fala em formas do relevo brasileiro, existem 3 classificações principais: a de Haroldo de Azevedo, a de Aziz Absaber e a de Jurandir Ross. Cada uma delas feitas em épocas diferentes, com tecnologias diferentes e obedecendo a critérios diferentes, tá? Então vamos entender cada uma delas. Vamos começar então falando da classificação de Haroldo de Azevedo. Bom, essa classificação foi criada em 1949 e o que vocês têm que saber é que ele teve como principal critério para definir as formas do relevo brasileiro a altimetria, ou seja, ele definiu as formas do relevo com base em sua altitude. Então, seguindo esses critérios, Haroldo de Azevedo vai dizer que o relevo brasileiro apresenta 2 formas, que são os planaltos e as planícies, sendo que o planalto são aqueles com altitudes superiores a 200 metros e as planícies são aquelas com altitudes inferiores a 200 metros. Dessa forma, ele vai dizer que o relevo brasileiro apresenta 7 unidades geomorfológicas, sendo 4 planaltos e 3 planícies, como você pode verificar neste mapa. Na segunda proposta, a de Aziz Absaber, que foi publicada em 1962, muitas das formas do relevo apresentadas por Haroldo de Azevedo foram mantidas, porém Aziz incluiu outras. E o seu principal critério para delimitar as formas do relevo foram critérios geomorfológicos, ou seja, a atuação do clima sobre as rochas, ou das forças exógenas. Você se lembra, né, que a gente falou disso lá no comecinho do vídeo. Além disso, ele utilizou técnicas mais rebuscadas do que Haroldo de Azevedo, como a técnica da aerofotogrametria, que são basicamente fotografias aéreas do terreno. Aziz Absaber também vai dizer que o relevo brasileiro apresenta 2 grandes formas, os planaltos e as planícies. Porém, ele não vai definir cada uma delas com base em sua altitude. Ele vai utilizar critérios de erosão e de sedimentação. Ou seja, os planaltos são as superfícies aplainadas que têm predomínio da erosão sobre a sedimentação. E as planícies é o inverso, são as superfícies em que a sedimentação se sobrepõe à erosão. E ele vai dividir o relevo brasileiro em 10 unidades, 7 planaltos e 3 planícies, como você também pode verificar neste mapa. Agora vamos lá para a última classificação, que é a de Jurandir Ross. Mas antes disso, uma dica rápida aqui para você, professor, professora, que está sem tempo para ter que ficar planejando as suas aulas. Confira aqui os nossos planejamentos e atividades prontos. Tem para todas as fases do ensino básico,
e por um preço super acessível. Eu garanto que vai valer muito a pena. E sem contar que cada unidade que você adquirir, você estará ajudando este humilde canal a permanecer no ar. Links na descrição do vídeo. Então bora lá, Jurandir Ross. Bom, a classificação de Jurandir Ross é a mais recente de todas. Foi publicada em 1995. Ela é também a mais completa. Jurandir Ross também utilizou técnicas muito mais rebuscadas do que os seus antecessores, como imagens aéreas de radar. E isso aconteceu dentro do projeto denominado como Radam Brasil. Tá? Isso aqui é importante, não se esqueça disso. Jurandir Ross também utilizou critérios diferentes do que os seus antecessores. Esses critérios foram 3. Os critérios morfoestruturais, que se referem à estrutura geológica, os morfoclimáticos, que se referem à atuação do clima sobre a formação do relevo, e também critérios morfoesculturais, que se referem aos processos que dão forma àquele relevo. Jurandir Ross também vai dizer que o relevo brasileiro apresenta 3 grandes formas: os planaltos, as planícies e aqui entra a grande novidade, as depressões. Os planaltos são as formas de relevo de médias e altas altitudes com predomínio do processo de erosão, e eles apresentam 11 unidades do relevo brasileiro. Já as planícies são superfícies aplainadas e de baixas altitudes, sendo que elas apresentam 6 unidades dentro do território brasileiro. E as depressões são áreas formadas a partir do intenso processo de erosão. Elas geralmente são localizadas entre áreas mais elevadas, como os planaltos, por exemplo, sendo que o relevo brasileiro apresenta 6 unidades de depressões. Pessoal, então era isso, eu espero de verdade que você tenha curtido este vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, deixar um comentário aí se você curtiu. Todas as referências utilizadas para a elaboração deste conteúdo aqui estão na descrição do vídeo, tá bom? Então se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, confere lá. Valeu, até a próxima, tchau, tchau! Olha, pessoal, a gente vai no intervalo rapidinho, né, Gabi? Mas agorinha a gente volta. Estamos de volta e vamos continuar com a curiosidade de hoje. Isso aí. E agora falaremos sobre as formas de relevo. As formas de relevo são as diversas configurações da superfície terrestre resultantes de processos geológicos e erosivos ao longo do tempo. Elas desempenham um papel fundamental na moldagem das paisagens, na distribuição da água e na determinação de onde as atividades humanas podem ocorrer. No mundo existe uma variedade de formas de relevo, desde as mais suaves até as mais dramáticas e acidentadas. Olha só que interessante! Uma das formas de relevo mais comum são as planícies, que são extensas áreas de terreno plano ou levemente inclinadas. Isso aí, as planícies são frequentemente encontradas ao longo das costas e em vales de rios, sendo ideais para a agricultura e assentamentos humanos, devido à sua facilidade de acesso ao uso da terra. E para entender um pouco mais sobre as formas de relevo, acompanharemos a 2 vídeos do canal do YouTube Geo Ilustrada. Neste vídeo, eu apresento algumas das principais formas de relevo existentes no nosso planeta, bem como as suas principais características. Tudo isso de uma forma rápida, direta e objetiva. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fique comigo até o final. E aí galera, tudo certo? Meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui a Geo Ilustrada. Bom, vamos iniciar esse vídeo falando o que é relevo. Não dá pra gente falar das formas de relevo sem antes definir o que é o relevo, não é mesmo? Bom, o relevo nada mais é do que a parte superficial da litosfera. É o terreno sobre o qual vivemos, construímos nossas vidas e etc. E ele apresenta diversas formas diferentes, que são moldadas e esculpidas através do tempo geológico. As formas de relevo também são chamadas de acidentes geográficos, que é uma denominação usada para qualquer forma do relevo que ofereça contrastes com outras que lhe são próximas. Ou seja, esse é um termo genérico utilizado para se referir a qualquer alteração ou transformação que ocorre sobre a superfície terrestre. Também é normal a utilização dos termos relevo acidentado ou terreno acidentado para paisagens que apresentem desnivelamentos. Olha só, outra coisa muito importante que vocês têm que saber é que as diferentes formas de relevo existentes na natureza são esculpidas e modeladas no decorrer do tempo geológico, através dos agentes internos e externos.
Os internos são os movimentos das placas tectônicas, que são os grandes responsáveis pelas grandes formações rochosas, como por exemplo as montanhas, cordilheiras, vulcões, entre outros. Já os agentes externos são os grandes responsáveis por moldar e esculpir as formas de relevo durante o tempo geológico. Isso através principalmente dos processos de intemperismo e de erosão. E olha, já tem bastante vídeo aqui no canal explicando sobre todos esses processos, tá? Seja sobre o intemperismo, a erosão, movimentos das placas tectônicas. Então vale a pena conferir aqui a nossa playlist de geografia física, beleza? Bom, então sem mais delongas, bora lá para a parte que eu sei que é que vocês realmente querem ver neste vídeo, que são as feições do relevo propriamente ditas. Lembrando que o que eu vou fazer aqui vai ser uma explicação rápida de cada uma delas, certo? Eu não vou me aprofundar, senão nós não vamos ter tempo de ver todas. Mas pretendo posteriormente fazer um vídeo aqui explicando com mais detalhes algumas delas. Então bora lá! Mas antes disso, pessoal, já deixa aquele like para fortalecer o trabalho, beleza? Se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito, deixa um comentário aí também que isso ajuda bastante. Então, desde já agradeço e bora lá para o restante do vídeo. Vamos começar aqui pelas montanhas. Bom, as montanhas nada mais são do que uma grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros de altura. Elas originam-se principalmente através dos movimentos das placas, em especial o movimento de orogênese, que é o movimento de encontro entre as placas tectônicas. Lembrando que eu já expliquei isso aqui também, vou deixar o vídeo no card, beleza? Temos também as cordilheiras, que são um coletivo de montanhas. Elas também são grandes massas de relevo saliente que são produzidas pelo movimento de orogênese. Como exemplo, podemos citar a Cordilheira dos Andes, os Alpes Suíços e a Cordilheira do Himalaia. Já os morros são montes pouco elevados, cuja altitude é de aproximadamente 100 a 200 metros de altura. Então a grande diferença entre os morros e as montanhas, que as pessoas costumam se confundir muito, está relacionado principalmente à altitude e também no processo de formação de ambos. Temos também os planaltos, que são uma extensão de terreno sedimentar mais ou menos planos, situado em altitudes variáveis. É um termo que às vezes também é utilizado como sinônimo de superfície pouco acidentada, ou seja, uma superfície que foi muito atingida pelo processo de erosão, ficando mais ou menos plana. Bom, é utilizado geralmente a altitude média de 200 metros para distinguir um planalto. Ele se situa mais ou menos a 200 metros de altitude, tendo uma superfície mais ou menos plana, pouco acidentada. Geralmente, acompanhando os planaltos, aparecem as escarpas, que são declives acentuados que aparecem em bordas dos planaltos. Ele pode ser gerado por movimentos tectônicos ou sendo esculpidos também pelos agentes externos do clima. Outras duas formas do relevo que também são muito importantes são as depressões e as planícies. Bom, a depressão nada mais é do que uma área do relevo que fica situada abaixo das áreas que estão ao seu redor. Para você se lembrar, lembre-se de depressão, deprimido, para baixo, ou seja, a área que está abaixo das demais que estão próxima dela. Esse tipo de depressão é chamado de depressão relativa. Existem também as depressões absolutas, que são aquelas depressões de áreas que são situadas abaixo do nível do mar. Já as planícies são geralmente associadas como áreas planas de baixa altitude, geralmente inferiores a 200 metros de altura. Porém, é necessário salientar que existem planícies que podem estar a mais de 1000 metros de altitude. Essas são as chamadas planícies de nível de base local, ou planícies de montanha. Por conta disso, não devemos nos ater apenas à altura para reconhecer uma planície, ok? Outra diferente forma do relevo existente são as cuestas, que são formas de relevo que possuem um lado com escarpa abrupta e outro com declive suave. Essa diferença acontece porque os processos de intemperismo e de erosão atuam sobre rochas com durezas diferentes, degradando umas mais e outras menos. Por isso que acontece essa diferenciação no relevo dessa formação. O último acidente geográfico que eu gostaria de destacar nesse vídeo são os vales. Bom, o vale geralmente é uma área de baixa altitude cercada por áreas mais altas, como montanhas ou colinas. O seu tamanho pode variar, ele pode ser bem pequeno ou também pode ter uma extensão de centenas de quilômetros quadrados. Bom, lembrando que eu selecionei essas formas de relevo porque eu julguei como sendo algumas das mais importantes. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, fique ligado aqui no canal porque logo eu vou soltar mais vídeos explicando um pouco mais sobre isso, certo? Todo o material que eu utilizei neste vídeo está aqui embaixo na descrição, disponível para download, certo? O desenho das formas de relevo e também o material bibliográfico que eu utilizei como referência. Então, se você curtiu o vídeo, deixa um like aí para fortalecer. Se inscreva aí no canal, deixa um comentário e até a próxima. Falou, valeu! Você sabe muito bem que a superfície do nosso planeta não é homogênea.
pois ela apresenta diferentes formas e muitas irregularidades. A essas irregularidades damos o nome de acidente geográfico e formas de relevo. Neste vídeo eu vou te apresentar algumas dessas principais formas. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fique comigo até o final e bora lá! E aí pessoal, beleza? O meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Então bora lá falar sobre relevo. Lembrando que esse aqui é o segundo vídeo sobre esse tema aqui no canal. Eu já lancei um vídeo sobre esse tema no canal, onde eu expliquei melhor o que são formas de relevo e o que são os acidentes geográficos. E expliquei algumas das principais formas de relevo, como planície, planalto, depressão, escarpa e outros mais. Então, se você ainda não assistiu, assiste lá, hein? Assiste lá e depois você volta pra cá, beleza? O link tá aqui no card e também na descrição do vídeo. Ou assiste esse aqui e depois vai pra ele, então tanto faz. Neste aqui, então, eu vou abordar algumas formas de relevo que são muito importantes também e que eu não falei no vídeo anterior. Então, bora lá, vamos começar que eu já falei demais. Bom, a primeira forma que eu gostaria de destacar neste vídeo aqui são os canyons, ou canyon, do espanhol, ou canhão em português. Essa é uma denominação dada aos vales profundos e encaixados, que são gerados a partir da erosão que atinge certa superfície no decorrer do tempo geológico, formando espécies de degraus ou patamares, podendo gerar profundidades de dezenas ou até mesmo de centenas de metros entre a linha do Talweg e o topo do Planalto. O canyon mais famoso que existe é o Grand Canyon, situado no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Você provavelmente conhece, né? Mas você sabia que ele pode atingir profundidades de quase 2.000 metros? Não dá para dar bobeira lá na beirada dele. A próxima forma de relevo que eu gostaria de destacar são as chapadas. Bom, as chapadas são grandes superfícies, geralmente horizontais e a mais de 600 metros de altitude. Ela tem como principais características topos bem aplainados e encostas muito escarpadas, ou seja, extremamente íngremes e abruptas. Elas também geralmente são classificadas como planalto tabular e são muito comuns na região centro-oeste do Brasil. Desde já eu peço desculpa pela qualidade dos desenhos, tá? Estou dando o meu melhor, faço tudo à mão e nem sempre sai da forma que eu gostaria. E bora pro próximo, vamos falar agora do Inselberg. Esse aqui é muito simples de compreender. Olha só, os Inselbergs nada mais são do que elevações ilhadas extremamente comuns em climas áridos. E eles atingem esse formato aí que você está vendo por conta da ação da erosão diferencial sobre a rocha. Ou seja, a erosão atinge rochas com durezas diferentes, erodindo algumas partes mais e outras menos. Beleza? Ficou claro isso daí? É bem importante que vocês saibam que a erosão atinge as rochas de formas diferentes. Algumas rochas são mais resistentes a elas e outras menos. E é esse processo aí que gera os Inselbergs. A grosso modo, é claro. Agora vamos lá para as últimas duas formas de relevo que eu separei para esse vídeo aqui, beleza? Fique aí comigo, hein, que elas são bem importantes. Mas antes disso, já deixa aquele like aí no vídeo, que isso fortalece bastante. Se inscreva aí no canal se você estiver curtindo o conteúdo e ainda não for inscrito. E deixa um comentário aí, beleza? Dando suas críticas, fazendo suas sugestões, que isso contribui muito aqui para o crescimento do canal. Beleza? Então, bora lá pro final do vídeo. A próxima forma que eu destaco são as colinas. Isso aqui também é bem simples de entender. Bom, elas nada mais são do que pequenas elevações no terreno com declives suaves e cumes arredondados, com altitudes que não excedem os 50 metros de altura. Bem simples, como eu disse. A última, porém não menos importante, é a serra. Bom, da perspectiva geográfica, este é um conceito meio impreciso, pois é difícil de empregá-lo com exatidão devido às suas variações. Mas geralmente o termo serra é utilizado para descrever terrenos acidentados com fortes desníveis. E por conta disso, esse termo acaba não sendo tão preciso, pois ele, de forma popular, geralmente é utilizado para se referir a áreas muito acidentadas, a terrenos muito acidentados. Se você já foi à praia, você provavelmente sabe o que é uma serra. Quando você está descendo para a praia todo feliz, você vê que existe aquela estrada e ao redor o terreno é totalmente desnivelado, né? Cheio de precipícios enormes e áreas totalmente irregulares. Bom, isso aí é uma serra. Então era isso, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido essas formas de relevo que eu apresentei. Se curtiu, deixa um like aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal, que isso é muito importante. Deixa um comentário aí porque críticas são sempre muito bem-vindas. Referências bibliográficas na descrição do vídeo e até a próxima. Falou, valeu! Olha, pessoal, eu quero agradecer demais ao nosso amigo professor Paulo, do canal do YouTube Geo Ilustrada, pela colaboração e ajuda. E peço que acessem, se inscrevam, curtam e assistam os vídeos do canal, ok? Olha, Gabriel,
Está na hora do Você Sabia com o professor Ailton. Fala aí, Ailton! Olá, pessoal! Vocês sabiam que o processo de erosão é uma força natural que desempenha um papel fundamental na modelagem da superfície terrestre ao longo do tempo geológico? Consiste na remoção e transporte de materiais sólidos, como solo, rochas e sedimentos, de um local para o outro, através de agentes como água, vento, gelo e a gravidade. Esse processo é contínuo e pode ocorrer de forma lenta e gradual, ou de maneira mais rápida e abrupta, dependendo das condições ambientais e geológicas. Embora a erosão seja um processo natural e inevitável, a atividade humana pode acelerar significativamente esse processo. O desmatamento, a agricultura inadequada, a urbanização descontrolada e a construção de estradas e represas podem aumentar a exposição do solo aos agentes erosivos, resultando em degradação ambiental, perda de fertilidade do solo, assoreamento de rios e destruição de habitats naturais. O processo de erosão é uma força poderosa e dinâmica que molda continuamente a superfície terrestre, influenciando a paisagem, o clima e os ecossistemas em todo o mundo. É essencial compreender e gerenciar esse processo de forma sustentável para proteger os recursos naturais e minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente e as comunidades humanas. Então é isso, pessoal. Até mais! Valeu, professor Ailton. Foi bem legal a sua fala de hoje, viu? E para ampliar as possibilidades de desenvolver as habilidades, vamos com a nossa hora da atividade com a professora Andriele. Andriele, é com você. Olá, pessoal! Na atividade de hoje, vamos inicialmente fazer uma pesquisa sobre os tipos de erosão. Após fazer a pesquisa, divido os estudantes em grupos e cada grupo será responsável por uma maquete e uma explicação sobre um tipo de erosão. Os estudantes apresentarão as suas maquetes e o tipo de erosão para os outros colegas. Após a apresentação de todos, o professor abrirá um diálogo sobre quais dos tipos de erosão apresentados são mais frequentes no Brasil e quais são os fatores mais frequentes que favorecem a ocorrência dessas erosões no país. Ao finalizar o diálogo, cada estudante escreverá um texto no caderno sobre como as ações humanas influenciam na ocorrência de processos erosivos. Espero que gostem da nossa proposta de atividade de hoje e até mais! Obrigada, Andriele. Então, pessoal, estamos chegando ao fim, mas espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Sim, Gabi, eu gostei, achei bem legal, viu? Então, não se esqueçam de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso a mais vídeos e outras propostas de atividade. O site está aparecendo aqui na sua telinha, junto com o QR Code. Então, basta acessar o www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Tchau! Tchau, gente!